Olá pessoal, voltando para nós falarmos especificamente sobre um assunto aqui, até um assunto menor, mais rápido, mas extremamente importante, que é a proibição de utilização disso daqui, ó, telefone celular no ambiente de trabalho. O seu empregador, o seu cliente empregador vai perguntar se ele pode proibir a utilização de telefone celular no ambiente de trabalho. Por quê? Porque hoje é extremamente comum a pessoa toda hora parar, mexer, mandar um WhatsApp, volta, trabalha, aí manda o WhatsApp, aí manda uma figurinha, aí daqui a pouco passaram-se 10 minutos lá, ela esqueceu do trabalho, aí volta para o trabalho, então você tem aquela distração. Algumas pessoas utilizam muito o telefone para ouvir música e fica ali com aquele fone de ouvido, você falando, querendo falar com a pessoa, falando, gritando e ela não ouve. Isso acaba gerando uma série de problemas relacionados também à segurança. Tem gente que anda assim, ó. Tem gente que anda assim. E isso pode gerar algum acidente de trabalho? Claro que sim, imagina que a pessoa está descendo uma escada, a gente vai ver uma situação concreta. Aqui a pessoa estava descendo a escada com o celular, caiu e aí foi alegar que era um acidente de trabalho, que tinha culpa do empregador e foi reconhecido que não. Então há essa grande preocupação hoje. Então vem o seu cliente, doutor, doutora, posso proibir a utilização de celular no ambiente de trabalho? Olha o que eu coloquei aqui para vocês, algumas questões aqui. Ó, durante a jornada de trabalho e nos intervalos. Então são duas situações totalmente distintas. Por que que eu quero e posso, já digo logo, por que que eu quero e posso proibir a utilização de telefone celular durante o horário de trabalho? Podemos ter várias justificativas. Dependendo da empresa, podemos ter, primeiro, que serviria para a maioria das situações, para os escritórios. Eu quero evitar distração, queda de produtividade. Então, eu tenho a questão da distração e queda de produtividade. Isso daqui se encaixaria na maioria das empresas, dos escritórios, o pessoal administrativo. Exatamente porque toda hora para o trabalho, aí entra no WhatsApp, entra naquele grupo, tem 1 milhão de mensagens, você vai ver tudo, manda resposta, figurinha, manda vídeo, faz isso, aquilo outro, manda bom dia no grupo da família, bom dia no grupo dos amigos, bom dia no grupo do seu... Então, queda de produtividade e distração. Outras empresas, a preocupação seria segurança. Porque você mexe, por exemplo, com máquinas, você trabalha num pátio aberto e aí a utilização de máquinas, você trabalha na construção civil, lida com objetos pesados, então poderia haver algum acidente de trabalho, com você mesmo se machucando ou vindo a ferir um outro colega. Ou podemos ter questão também de higiene. Em empresas alimentícias, em restaurantes e bares, a gente sabe que o telefone é extremamente sujo, um número enorme de bactérias cai no chão e você pega em qualquer local, pega no telefone. Então, por questão de higiene, é proibido utilizar. O telefone deve ficar dentro da bolsa, por exemplo, lá no armário. Entrou na empresa, não encosta no telefone, ok? Intervalo, pode utilizar? Vamos ver que sim, mas depois higienização das mãos, porque a gente está num comércio de alimentos. Vejam que são várias as hipóteses que podem ser pensadas aqui. Então, nessas situações, posso proibir sim, tranquilo. Vamos lá, informação prévia e expressa. O ideal, estou falando várias vezes isso aqui, o ideal, proibição com informação prévia e expressa. Você não pode aplicar uma penalidade se isso não foi informado
anteriormente. Faça a informação de forma expressa. Expressa, quando a gente fala expressa, pode ser por escrito ou verbalmente. Você, advogado, vai falar para o seu cliente fazer como? Verbal ou por escrito? Obviamente, por escrito. Você pode mandar um e-mail para os seus empregados. Você pode colocar no mural de recados. Faça por escrito, informação por escrita, proibindo a utilização de telefone celular durante o horário de trabalho, ok? Então, vamos aqui trazer essa informação prévia e expressa, de preferência por escrito, para nós podermos, se for o caso, aplicar as penalidades. E vejam que eu posso chegar até mesmo à justa causa. Porque seria o descumprimento de uma norma interna que caracterizaria a indisciplina, que está lá no artigo 482 da CLT. Claro, meus amigos, que como é uma falta, é um erro, mas não é um erro grave de imediato, a gente vai começar a aplicar as penalidades. Então você foi flagrado utilizando o telefone celular. Advertência. Aplica umas 3 advertências, depois aplica umas 2 suspensões, 3 suspensões. Se for o caso, depois aplique a justa causa. Por isso que eu falei para o meu cliente expressamente avisar os seus empregados. Mandou o e-mail, descumpriu, posso aplicar as nossas penalidades. Agora, vamos lá, nos intervalos. Proibir nos intervalos, isso já acaba sendo considerado um abuso do direito do empregador. Porque intervalo não é jornada de trabalho. A gente sabe que intervalo não é considerado jornada de trabalho. Pela CLT, você não está trabalhando, você não está recebendo, o intervalo é um momento de descanso, de distração, então você proibir a utilização do telefone nos intervalos poderia ser caracterizado como abuso do direito do nosso empregador e gerar ali alguma espécie de dano, porque não haveria razoabilidade nessa proibição. Pense que é no intervalo que aquele empregado tem condições de ligar para a família, para a esposa, para o marido, saber dos filhos, então é o momento de relaxamento dele. Então você pode proibir? Pode, no horário de trabalho, na jornada de trabalho. Intervalo, não faça isso, porque pode ser considerado um abuso, você pode ser até multado pela fiscalização do trabalho, o sindicato pode ajuizar uma ação coletiva e você acaba gerando um desgaste muito grande com os seus empregados, com os seus colaboradores. E aí, como sempre, nós vamos agora para a jurisprudência, vamos aqui para os julgados que embasam. Aqui nós temos 2 decisões que tratam deste tema. Justa causa confirmada, já começa aqui falando em justa causa confirmada, TRT da primeira região, que é o do Rio de Janeiro. Trata-se de caso em que, como bem dispôs o juízo de primeiro grau, fica claro que o autor não cumpria a ordem geral da empresa de não utilizar o telefone celular em serviço. Então, não há como o reclamante defender a tese de que não havia sido pré-avisado da regra geral, pois ele já havia sido advertido por tal motivo antes e ao depois suspenso, também com base em nova falta de mesma natureza, como comprova o documento de folhas, tais ocorrências essas que guardam plena imediatidade. Então vejam, é uma regra geral, o descumprimento de uma regra geral caracteriza indisciplina. Ele foi primeiro advertido, depois suspenso, depois emitido por justa causa, e a justa causa foi mantida pelo Poder Judiciário. Então não tenha medo de aplicar a justa causa, o que você tem que saber é qual é o procedimento adequado para aplicá-la.
Agora, se você segue esse procedimento, a Justiça do Trabalho não vai reverter. Ela reverte quando você, empregador, se excede, quando você aplica a justa causa de forma equivocada. Vamos a uma segunda e última decisão aqui, ó, que trata de um acidente de trabalho, uso indevido do celular, culpa exclusiva da vítima. Olha que interessante aqui, ó. Tendo o empregador dotado a escada fixa de corrimão, degraus antiderrapantes e demais requisitos técnicos, e o empregado se acidentado quando de forma displicente usou o celular enquanto descia os mencionados degraus, é forçoso reconhecer a culpa exclusiva da vítima. Então vejam que o único errado na história era o empregado que estava descendo as escadas com o celular na mão, como eu falei, daquele jeito ali, descendo a escada desta forma. Então vejam que aqui é o típico caso de proibição por segurança. Eu não quero que o meu empregado se acidente e depois venha questionar a minha obrigação de indenizar, por isso que proíbo desde logo. Tá bom? Volto daqui a pouquinho.